Fala, gente linda do Cai na Prova Saúde! Eu sou a professora Thalita e hoje a gente vai continuar com a aula de enzimas, parte 2. Vem comigo, vem comigo! Pessoal, na aula passada a gente viu que as enzimas, que são catalisadores, aceleradores de reações químicas, elas têm a característica de se ligarem ao substrato, ali ó, E mais S, formar o complexo enzima e substrato, o qual vai formar o complexo enzima e produto, e então as enzimas soltam os produtos, elas ficam livres e ficam na forma inalterada, né? As enzimas não se alteram pela reação química e soltam os produtos maravilhosos. E que essas reações, né, que as reações químicas que estão acontecendo no nosso corpo, elas são dependentes dessas enzimas para que elas aconteçam em velocidade adequada, né, para o nosso funcionamento, para a nossa homeostasia. Legal. Porém, gente, existem alguns fatores que conseguem interferir na atividade de uma enzima. Eles conseguem alterar a atividade de uma enzima. Vem entender quem são? Esses fatores podem ser a temperatura, o pH, concentração do substrato e ainda a concentração da enzima. Vamos falar um pouquinho melhor de cada um deles? Vem comigo, vem comigo. Antes de eu falar, pessoal, de cada um deles, eu quero só relembrar dessa imagem que a gente já viu lá na aula passada. Se você não assistiu, assiste lá, Enzimas Parte 1, que eu falo que as enzimas, a maior parte delas são proteínas e que as proteínas, elas estão aí no nosso corpo, né? As proteínas, para tornarem-se funcionais, elas têm que estar em estrutura terciária e em estrutura quaternária. Então vamos acompanhar ali desde a figura ali do cantinho esquerdo. Quando a proteína ela é sintetizada ali pelo nosso DNA, ela está na estrutura primária, que é uma estrutura linear. Essa estrutura ela começa a reagir consigo mesmo, então ela vai se dobrar ali numa forma helicoidal, que a gente chama de secundária. Essa estrutura secundária, ela dobra em torno de si mesma, mais uma vez, formando a estrutura terciária, e a gente ainda pode ter a estrutura quaternária, que na verdade é a união de várias aí estruturas terciárias. Para que uma proteína esteja funcional, ativa, bacana para você, ela tem que estar em estrutura terciária e ou quaternária, tudo bem? Proteínas, enzimas, né, em estrutura secundária e primária não são funcionais. Não adianta você ter um monte de proteína em estrutura primária e secundária, porque ela não funciona. Legal. Alguns fatores que eu vou mencionar para vocês, que são temperatura e pH, eles conseguem tirar as proteínas de estrutura quaternária e terciária e fazer com que elas voltem para a primária e secundária. A gente chama esse evento de desnaturação proteica, tá? Então, alterações bruscas de pH e alterações bruscas, variações bruscas de temperatura vão levar à desnaturação proteica. Então, ela perde aquela característica, aquela conformação ativa que ela tinha e ela volta para as conformações primárias, tornando-se inativa. Muito bem. Vamos começar a falar então um pouquinho agora sobre a temperatura. Lembra que a gente falou lá na aula passada que para as reações químicas acontecerem, a gente precisa que os reagentes, que a gente chamou de substrato, né? Os reagentes, os átomos, os elementos, eles colidam, eles interajam entre si de uma maneira eficiente, né, de uma maneira energética, tem uma energia aí que a gente usou, né, que a gente chama de energia de ativação, para formar os produtos. Conforme você vai aumentando a temperatura de uma reação química, então se vocês acompanharem o gráfico aqui do cantinho direito, no eixo X temperatura, no eixo Y a velocidade da reação. Ó. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, eu também vou aumentando a velocidade da reação. Por quê? Você, conforme aumenta a temperatura, você fornece mais energia para esses átomos, você fornece mais energia para os reagentes, então as colisões entre eles, elas tornam-se mais efetivas. Então, quanto mais você aumenta a velocidade, a temperatura de uma reação química, maior é a velocidade dessa reação, até que ela atinge ali um pico máximo. Olha lá que legal, olha lá. Então, um pico máximo de velocidade que a gente conseguiu ali entender, né, um determinado valor de temperatura que a gente conseguiu atribuir ali uma velocidade máxima.
Olha lá, velocidade máxima. Então, existe uma temperatura que você consegue atingir a velocidade máxima da reação. Essa temperatura, galera, ela não é boa, ela é ótima, ela é boa demais, ela é ótima, tá, gente? Essa temperatura ela é chamada de temperatura ótima. É a temperatura ideal, é a temperatura que você consegue atingir a velocidade máxima da sua enzima, a velocidade máxima da sua reação, tudo bem? As enzimas do nosso corpo, as enzimas que estão no ambiente terrestre como um todo, todas elas têm uma temperatura ótima para funcionar. E por que isso é importante? Vamos continuar acompanhando o gráfico lá. Acima da temperatura ótima, lá, vou aumentando a temperatura acima da temperatura ótima, vocês observam que a velocidade vem reduzindo, você tem uma redução de velocidade. Por quê? Porque essa enzima ela vai se desnaturar, tá? Então, temperaturas que estão acima, bruscas ali, alterações bruscas acima da temperatura ótima, vão levar à desnaturação da enzima e a velocidade da reação química ela começa a cair. Por isso que é tão importante a nossa temperatura, a temperatura corpórea. Pessoas que têm aí febre muito alta, pode acontecer que tenha desnaturação proteica. Você sai da temperatura ótima das suas enzimas. Olha que legal, hein, Pro? Tô entendendo. Vem mais, galera. pH. O pH, a gente vai ter mais ou menos uma coisa bem parecida ali como foi com a temperatura. Então, se vocês observarem ali, alterações muito bruscas de pH, então pHs muito baixos e pHs muito altos vão levar ali a inatividade da enzima, justamente porque ela também vai se desnaturar. Mas existe um pH que não é bom, né, gente? Ele é ótimo, olha lá. Tem um valor de pH que eu consigo atingir a velocidade máxima e a gente chama ele de pH ótimo. Por que isso é importante, Pro? Porque as enzimas que estão no nosso corpo têm pH ótimo. Cada uma das enzimas que está aí no seu corpo tem um pH ótimo. A enzima que está lá na sua saliva tem um determinado pH ótimo. A enzima que está atuando lá no seu estômago tem outro pH ótimo. A enzima que está atuando no seu intestino tem outro pH ótimo. pH ótimo é o valor do pH que eu consigo atingir a velocidade máxima da minha enzima, a velocidade máxima da minha reação, tá? Então, olha o gráfico lá. Em azul a gente tem pepsina, que é uma enzima que está lá no seu estômago. Em vermelho a gente tem a tripsina, que é uma enzima que está lá no seu intestino. E em verde a amilase salivar, que é uma enzima que está lá na sua saliva. Cada uma delas, como vocês podem observar, tem um pH ótimo. A pepsina tem um pH ótimo de 4, a amilase salivar tem um pH ótimo de 8, e se vocês forem olhar a tripsina, o pH é super alto, né? O pH ótimo dela é bem alcalino, ó lá, 10, tá certo? Então, por que é importante a gente saber o pH ótimo? Porque cada enzima precisa do seu pH ótimo para ter atuação. Lembrando que valores muito abaixo do pH ótimo, muito acima do pH ótimo, vão levar à desnaturação da enzima, a desnaturação proteica, e ela perde a atividade, você perde a velocidade da reação. Muito bem, eu tô entendendo legal. Vem mais, galera. Outro fator que eu quero falar com vocês é a concentração do substrato. Olha que interessante. Conforme a gente vai aumentando a concentração do substrato, então se vocês forem acompanhando aí o gráfico, né, eu vou aumentando a concentração do substrato, isso é proporcional no início da reação ao aumento da velocidade da reação. Porém, todavia, entretanto, a gente atinge ali a velocidade máxima da reação e você, apesar de continuar aumentando a concentração do substrato, você não consegue mais elevar a velocidade da reação. Então vamos lá de novo. No início da reação, conforme eu aumento a concentração do substrato, eu aumento a velocidade da reação. Legal, os dois são aí proporcionais. Porém, tem um momento ali que eu atinjo a velocidade máxima da reação e, apesar de eu aumentar a concentração do substrato, não aumenta mais a velocidade máxima, o gráfico atinge ali um platô. Essa região aí, né, esse momento a gente vai chamar aí de ponto de saturação da enzima, a enzima satura. Que é isso, Pro? Pelo amor de Deus!
Gente, isso quer dizer que todos os sítios catalíticos da enzima que você tinha lá, eles foram ocupados. Você colocou tanto substrato naquela reação que todos os sítios catalíticos foram ocupados. Então a enzima não consegue mais aumentar a velocidade daquela reação. Ela fica saturada, tá? Esse gráfico aí, né, essa hipérbole, ela vai obedecer uma cinética chamada cinética de Michaelis e Menten, que vai ficar para um assunto de uma próxima aula que eu vou falar aí com vocês sobre cinética enzimática, tá certo? E a gente consegue atribuir, de acordo com essa cinética de Michaelis e Menten, uma afinidade da enzima pelo seu substrato. Tudo bem? Fica aí como tema da nossa próxima aula, cinética enzimática, tá certo? Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Por último, pessoal, o último fator que eu quero falar com vocês é a concentração da enzima. Como vocês podem observar aí o comportamento do gráfico, quanto mais eu aumento a concentração da enzima agora, tá? Não estou falando do substrato. Quanto mais eu aumento a disponibilidade da enzima, maior é a velocidade da reação. Existe uma linearidade entre a concentração da enzima e a velocidade da reação. Eles são diretamente proporcionais. Muito legal, hein, gente? Pessoal, se essa aula te ajudou, se esse conteúdo aí foi engrandeceu o seu conhecimento, dá um like pra gente, não deixa de seguir o canal, Cai na Prova Saúde e eu espero vocês na próxima aula. Beijo grande!